Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Língua Pátria. É uma alegria enorme ter vocês por aqui. Na última semana, nós fomos surpreendidos com uma notícia bastante triste a respeito do estado de saúde do grande, do incomensurável, do grandioso rei do futebol, o maior atleta de todos os tempos, o rei negro da nossa nação mestiça, o rei Pelé. O rei Pelé deu entrada num hospital de São Paulo e no seu boletim médico foi informado que o câncer com o qual ele já batalhava há alguns anos, um câncer de intestino, ele se espalhou pelo seu corpo e agora o rei Pelé estaria sendo submetido a um tratamento paliativo, para amenizar a sua dor nesse momento terminal da sua vida. Apesar de toda essa tristeza, eu tendo a pensar que Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que Pelé passasse por esse momento final de padecimento para que ele pudesse vislumbrar, pudesse ver com seus próprios olhos todo o afeto, todo o carinho, toda a homenagem, toda a reverência do nosso povo, do povo brasileiro, de todo o planeta, a sua grandeza, a sua grandiosidade, a sua genialidade. E ao longo da última semana, nós tivemos inúmeras, incontáveis demonstrações dessa reverência. No último jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo, os jogadores brasileiros, ao final da partida, eles pousaram para uma foto que mostrava a imagem do rei Pelé. A torcida brasileira lá no Catar, ela entoou uma série de cânticos em homenagem também ao rei do futebol. E nós estamos acompanhando uma série de homenagens que estão sendo rendidas por figuras de proa, figuras importantes do desporto internacional ao grande rei Pelé. Contudo, no meio desse turbilhão, dessa avalanche de carinho, de amor, de reverência ao rei do futebol, infelizmente a gente também acompanha uma franja minúscula, diminuta, mas muito barulhenta, que se encastela especialmente em determinados meios que se apresentam como meios de esquerda, meios entre aspas e muitas aspas aqui progressistas, que toda vez que se tenta fazer algum tipo de homenagem, algum tipo de reverência, de reconhecimento à grandeza do rei Pelé, esses grupos eles sempre requentam uma narrativa falaciosa, mentirosa, caluniadora a respeito do rei Pelé na sua relação com uma das suas filhas que foi tardiamente reconhecida, a Sandra. De modo geral, e aqui eu vou fazer uma síntese, a narrativa que se tenta vender para poder denigrir a imagem do Pelé é de que o Pelé ele não quis reconhecer a sua filha, que apareceu tardiamente na vida dele, porque ele não queria dividir os seus bens com essa filha, tentando pintar a imagem do Pelé como se ele fosse uma pessoa mesquinha, como se fosse uma pessoa extremamente gananciosa, como se dividir uma parte do seu patrimônio com uma filha fosse fazer alguma diferença na vida financeira de uma pessoa com o prestígio que tem o rei do futebol. A realidade ela já foi esclarecida por uma série de jornalistas e talvez aquele que esclareceu com a maior profundidade essa história foi o grande Milton Neves, a grande enciclopédia do futebol brasileiro, em que ele contou a história verdadeira de que a Sandra, muito influenciada negativamente pelo seu marido, que era um pastor neopentecostal, ela extorquiu Pelé, ela o chantageou, ela fez uma carreira política, tanto para ela quanto para o seu marido, em cima do nome do Pelé, denigrindo, mentindo a respeito do Pelé. E mesmo assim, no final da sua vida, quando ela já padecia de um câncer terminal, o Pelé tentou visitá-la, só que ele foi demovido de fazer essa visita pelo fato de que o marido da Sandra já havia preparado lá no hospital um grupo de pessoas para poderem hostilizar o Pelé no momento em que ele fosse aparecer lá no hospital para fazer uma visita. Então essa história é uma história muito diferente dessa versão caluniosa, mentirosa que essa parte, essa franja da esquerda tenta requentar toda vez que se fala do Pelé. Mas mais importante do que desmentir essa mentira, essa fake news, essa narrativa caluniosa a respeito do rei do futebol, é a gente tentar refletir do porquê que esse grupo de picaretas, esse grupo de mentirosos, esse grupo de canários, por que essa corja se esforça tanto em tentar denigrir, cuspir, enlamear
a imagem do rei do futebol. E é a esse tema, a essa reflexão, que este vídeo vai ser dedicado. Contudo, antes da gente mergulhar mais profundamente nessa conversa, eu queria pedir a vocês que, caso vocês estejam gostando aqui do conteúdo que eu proponho no canal, que vocês considerem se inscrever, compartilhar esse conteúdo, curtir, é de graça, não custa nada e ajuda muito na divulgação da mensagem. Feita esta introdução, convido vocês a me acompanharem nessa reflexão a respeito da grandeza e da genialidade do maior de todos, do rei Pelé. Há uma infinidade de motivos por que esses grupos que são vinculados tradicionalmente a uma certa esquerda brasileira e também que tem algum tipo de projeção naquilo que a gente chama aqui de maneira genérica de direita brasileira, porque esses grupos, esses grupelhos, eles tentam atacar o rei Pelé. Mas aqui, neste vídeo, eu vou me ater apenas a 3 motivos que eu considero, que eu imputo como os motivos principais para este ataque. O primeiro desses motivos é o fato do rei Pelé ele nunca ter se dobrado, nunca ter aceitado fazer um papel de garoto propaganda para essa ideologia identitária, mais especificamente no caso do rei Pelé, para a ideologia racialista. Durante o período em que o rei Pelé ele atuou nos Estados Unidos, em alguma medida até antes, ele foi sondado, ele foi procurado, ele foi convidado de inúmeras maneiras por uma série de grupos que fizeram uma sondagem para tentar, em alguma medida, utilizar a imagem do rei do futebol, do rei Pelé, como uma plataforma de projeção e de veiculação, especialmente no terceiro mundo, mas não apenas no terceiro mundo, uma vez que o Pelé é uma figura universal, dessa agenda identitária. Queria-se utilizar a imagem do Pelé para vender uma narrativa de que o Pelé ele era um lutador contra a opressão racial que ele supostamente sofria no Brasil e que ele conseguiu, com a sua genialidade, vencer essa opressão racial. Então era uma narrativa de caráter bem marcadamente, bem definidamente identitário. Contudo, o Pelé, ele apesar de algumas vezes já ter falado de uma maneira bem genérica contra o racismo, contra o preconceito, que de fato são chagas da humanidade, que de fato são comportamentos absolutamente hediondos e que merecem ser condenados, o Pelé ele nunca se dobrou a essa narrativa, ele nunca aceitou fazer esse papel de garoto propaganda do identitarismo. Pelo contrário, o Pelé ele tinha muito orgulho de se autoproclamar o rei negro de uma nação mestiça, que inclusive é o título que eu coloquei aqui neste vídeo. E o Pelé também tinha muita consciência de que, apesar de em alguns momentos na sua vida ele poder eventualmente ter sofrido algum tipo de preconceito, que as pessoas aqui no Brasil sofrem por uma série de motivos distintos, mas o Pelé tinha muita consciência de que ele, enquanto uma figura pública, enquanto um atleta, ele foi infinitamente mais reverenciado, acarinhado, ele foi idolatrado, ele foi muito mais tratado como uma figura altaneira no Brasil do que eventuais problemas que ele teve com pessoas isoladas por algum tipo de preconceito. Então o Pelé ele demonstrava muita gratidão em relação dirigida ao povo brasileiro. E por conta dessa postura dele, de ter sido grato ao povo brasileiro, e mesmo depois do fim da sua carreira, o Pelé ele teve a oportunidade de se tornar quase que uma estrela na mídia brasileira. Ele estrelou uma série de filmes muito famosos, dos Trapalhões. Ele era garoto propaganda de produtos na televisão. Então ele foi uma pessoa que foi muito bem tratada pelo povo brasileiro, mesmo depois do final da sua carreira futebolística. E o Pelé, como uma pessoa digna, como uma pessoa honrada, ele demonstrava muita gratidão ao povo brasileiro. Ele nunca aceitou incorporar essa narrativa identitária mentirosa e vender fora do Brasil o povo brasileiro como um povo racista. Essa reflexão leva a gente ao segundo motivo por que
se tem esse esforço, esse trabalho de satanização da figura do Pelé. É importante denegrir, satanizar a figura do Pelé, porque a figura do Pelé, junto com outras grandes figuras negras brasileiras, como o Nilo Peçanha, como o Machado de Assis, a figura do Pelé, sendo uma figura altiva, sendo uma figura reverenciada no nosso país, ela cria um curto-circuito, ela desmonta essa narrativa falaciosa que tenta pintar o Brasil e o povo brasileiro como um povo eminentemente racista. Mais uma vez, infelizmente no nosso país existem pessoas imbecis, idiotas, que propagam esse tipo de ideologia. Propagam não apenas o supremacismo dos arianos, dos brancos em relação ao restante da população, mas também propagam um certo tipo de purismo racial que é propagado não apenas pelas pessoas, digamos, entre aspas, arianistas, mas que também tem um certo tipo de circulação em alguns meios até acadêmicos que tentam cultuar um certo purismo cultural, um certo purismo racial. Contudo, o povo brasileiro, de modo geral, via de regra, ele é um povo que convive muito bem não apenas com a diversidade racial, mas também com outros tipos de diversidade. O brasileiro ele é conhecido pelo seu sincretismo cultural, ele é conhecido pelo seu sincretismo religioso, ele é conhecido pelo seu cosmopolitismo, que em alguma medida, é utilizado às vezes até como uma forma de inferiorização do povo brasileiro. O Pelé, o fato de ele ser essa figura altiva dentro do cenário cultural brasileiro, deixa muito claro que o povo brasileiro, ele não apenas não é um povo eminentemente racista, como ele é um grande farol para a humanidade que pode levar a humanidade na contramão justamente dessas ideologias de superioridade racial, de purismo racial, que são absolutamente deletérias para a convivência e para o progresso humano. Nesse sentido, o fato do Pelé ser o rei da nação brasileira evidencia o fato de que a nossa nação, do ponto de vista civilizatório, ela é muito mais evoluída do que muitas outras nações que ainda são conflagradas pelo preconceito racial, que ainda são conflagradas por essas ideologias de excepcionalismo, de purismo racial. Então, o fato de o Pelé ser o rei da nação mestiça brasileira evidencia que o Brasil é uma nação que tem muito a ensinar para o planeta. E isso, naturalmente, é uma coisa que esses grupos vira-latas, que esses grupos sabujos que odeiam o Brasil não podem aceitar. Chegamos finalmente à terceira razão, o terceiro motivo por que a imagem do Pelé é tão atacada. Atacar o Pelé significa atacar o futebol brasileiro, fundamentalmente, porque o Pelé é a grande figura que representa, tanto no Brasil quanto no exterior, o nosso futebol, o nosso jeito de praticar o esporte mais popular do planeta. E atacar o futebol brasileiro é uma coisa importante, basicamente por dois motivos. Um motivo que a gente pode caracterizar como um motivo interno e um motivo de natureza geopolítica, por assim dizer. Do ponto de vista geopolítico, o Brasil ele desponta como uma grande liderança do terceiro mundo. É uma liderança de natureza política, militar. O Brasil ele é certamente, dentre os países ainda em desenvolvimento, os países não desenvolvidos, nesse bloco de pobreza que existe no planeta, ele é o país que tem maiores condições de se impor, tanto pela sua grandeza territorial, quanto pela sua força do ponto de vista cultural, pela sua força industrial. O Brasil tem uma economia muito pujante, muito forte, apesar das últimas décadas aí de retração. Então o Brasil ele é visto como uma espécie de um rei, um príncipe, um guerreiro que fala em nome de todos os países subdesenvolvidos. Como disse uma vez de forma muito sábia o Rubem Gonzalez, o Brasil é visto como um grande vingador do terceiro mundo. E
o Brasil ele consegue projetar essa imagem através de uma série de dispositivos culturais que o Brasil consegue externalizar, dentre eles sendo o mais importante o nosso futebol. Uma vez que, como eu já mencionei, o futebol é o esporte mais democrático e mais popular no nosso planeta. E a Copa do Mundo, naturalmente, é o maior evento desportivo do planeta, muito mais importante, por exemplo, do que as Olimpíadas. Ora, basta a gente fazer uma comparação, por exemplo, com o que são os gastos realizados pelos Estados Unidos na indústria cultural de Hollywood. Ora, os Estados Unidos gastam uma fortuna absolutamente incomensurável de recursos tentando pintar uma imagem simpática, positiva do americano, da cultura americana para o restante do mundo. E o Brasil consegue isso basicamente sem gastar nenhuma moeda, só utilizando o seu próprio talento, que já é dado por Deus, e, naturalmente, praticando um futebol que é um futebol absolutamente diferente de tudo mais que existe no planeta. Então, ao se apresentar como uma nação que tem capacidade de competir em pé de igualdade com as demais nações ricas do planeta, o Brasil ele se apresenta como uma figura que, em alguma medida, pelo menos do ponto de vista mais simbólico, mas esse simbolismo é um simbolismo muito importante, tem a capacidade de se impor o mundo pobre, a parte depauperada do planeta, sobre a parte rica e a parte que, em grande medida, conseguiu a sua riqueza explorando o sul global, a parte mais depauperada do planeta. Contudo, o futebol brasileiro ele é importante, por isso justamente ele é atacado, também do ponto de vista da política interna, da cultura interna aqui, doméstica do Brasil. Dentre as nações existentes na contemporaneidade, o Brasil talvez seja a nação que detém os pilares mais sólidos de unidade nacional. Aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, se fala a mesma língua, se tem basicamente a mesma visão de mundo, a mesma visão religiosa, teológica, esse cristianismo sincrético que o Gilberto Freire chamava de franciscanismo. Se tem a mesma matriz étnica, com a grande maioria da população sendo uma população mestiça e aberta à mestiçagem, mas, sem sombra de dúvidas, o grande elemento de unificação do nosso povo, né, esse grande tótem de criação da unidade nacional na cabeça da grande maioria da população é o elemento futebolístico. É um momento em que a população, de modo geral, e a gente consegue ver isso, graças a Deus, de uma maneira muito clara nessa Copa do Mundo, aquela situação de arenga, aquela polarização bizonha, absurda, que se tentou criar artificialmente no seio do povo brasileiro, dá lugar a essa confraternização, a esse sentimento de homonóia, de fraternidade de todos os brasileiros se unificando em torno do nosso país, em torno da nossa seleção. Então, internamente, o futebol brasileiro, como uma escola específica de futebol, um jeito específico de se praticar o esporte mais popular do planeta, ele serve como um elemento importantíssimo de construção, não apenas da identidade brasileira, da forma como o indivíduo ele espelha a sua personalidade na ideia de nação, da nacionalidade, mas ele também é um grande elemento de harmonia, de coesão nacional. Portanto, é absolutamente fundamental para esses grupos vira-latas, esses grupos sabujos, atacarem o nosso futebol, porque ao atacarem o nosso futebol, eles atacam também a nossa unidade nacional e o nosso sentimento de brasilidade, o nosso amor ao nosso país e o nosso desejo profundo de ser brasileiro, de ser do país que não apenas é o grande líder do terceiro mundo, mas que pratica, que joga o futebol mais bonito do planeta. Então, com essa reflexão aqui, eu encerro esse vídeo que foi dedicado ao maior atleta de todos os tempos, ao nosso grande rei, ao rei negro da nossa nação mestiça. Esse vídeo é um esforço
humilde, modesto da minha parte, como um súdito perante um rei poderoso que se curva aos pés desse rei e que o reverencia com a modéstia mais sincera e extrema que esse súdito humilde pode apresentar. Viva o Rei Pelé, que Deus dê a ele muitos anos de vida para que ele possa receber todo esse carinho, toda essa reverência, todas as homenagens que uma figura da altivez, do tamanho de Edson Arantes do Nascimento merece receber. Viva o Rei Pelé, viva o futebol brasileiro, que venha ao nosso hexacampeonato e, acima de tudo, como sempre, viva o nosso lindo, maravilhoso e 5 vezes campeão do mundo, Brasil!